Olá, noivinhos, olá! Pois aqui estamos nós no dia C, dia do casamento, o dia mais importante das vossas vidas. E mais uma vez, temos aqui uma sugestão maravilhosa, mas desta vez é mais do que uma pequena sugestão, uma sugestão cheia de filigrana, cheia de sonho, uma das minhas favoritas, dos meus pequenos favoritos, e fica mal dizer, mas os meus favoritos são da Zada Pitera, que está aqui connosco e trouxe umas peças maravilhosas. Zada, é difícil de escolher umas peças maravilhosas, tem tantas, não é? Sou suspeita. É suspeita, mas eu desde a primeira vez que a conheci, por um acaso numa feira, meu Deus, mas como é que é possível? Porque estes buquês não só contam uma história, como são uma verdadeira joia. E a Zada o que faz é divulgar a filigrana, que é tão marcante no nosso país. Exatamente. A filigrana é moldável, consegue-se sempre adaptar durante o processo, até terminarmos as peças, e isso é muito interessante, porque a noiva, nós fazemos os desenhos e a noiva pode, a meio, decidir outra coisa qualquer e nós conseguimos adaptar. Quer dizer, cada buquê é único, é uma joia e é único. Porque esta filigrana, quando nós estamos a falar, não é uma filigrana. Filigrana de quê? A filigrana pode ser de prata, pode ser de ouro, pode ter joias, pode ser banhada a ouro e tem aqui exemplos de quase isso tudo. Mas o processo, como cria esta peça, este buquê para uma noiva, passa por muitas fases, não é? A fase do olá, como é que se dá? Como é que é a história toda do casamento, a história, o que é que a noiva quer incluir no seu buquê, quando sabe? Exatamente. Quando a noiva entra em contacto connosco, ela vai responder a algumas perguntas muito importantes. Primeiramente, as da vida dela, o que é que ela fez, como foi a infância dela até o dia que se vai casar, e depois vamos incluir também as cores do casamento, onde é que vai ser o casamento, que sítio, que tema, tudo isso é importante. Para quê? Para que eu possa desenhar peça a peça a sua história. Se gosta de gatos, se não, se tem cães, enfim. Está tudo representado depois representado. No buquê. E também vários materiais, porque nós trouxe-nos, por exemplo, um especial das camas de peixe, que é uma coisa original, até porque a Zada é de Setúbal, não é? Eu sou do Alentejo, mas vivo já há muitos anos em Setúbal. E gosto de fazer as joias com a sua história. Fiz 2 homenagens à cidade e uma delas foi realmente o buquê de escamas, que é feito escama a escama, pela tradição da cidade que fazia quadros com escamas de peixe. Também temos ali um buquê banhado a ouro rosa, não é? Exatamente, que tem um relicário, que pode levar 2 fotos, basicamente é mais com flores, não é tanto a filigrana portuguesa como este. Mas tem sempre o que eu gosto de utilizar, são os cristais Swarovski, as pérolas, sempre materiais nobres. É assim que eu gosto de fazer os buquês, porque eles vão durar uma vida. Isso é um acessório lindo, que vai enobrecer ainda mais um vestido de noiva, que já é um vestido de princesa, um buquê como deve ser. Como este na mão vai trazer uma outra dimensão. É, exatamente. Depois, e assim, nós temos também que ter as fotografias do vestido, porque temos que criar uma harmonia entre as joias e o próprio vestido. Se o vestido já tiver muito brilho, nós temos que reduzir o brilho no buquê. Podemos incluir também as flores de cerâmica fria, de porcelana fria, ou as de silicone, que imitam as naturais. Temos aqui em cima e tem muitas rendas, não é? Isto tudo eu gosto do detalhe, do requinte, do detalhe dos seus buquês. Porque isto não era uma coisa que quando era criança, quando crescer vou fazer buquês para as noivas. Foi um acaso que foi levando a um acaso. As pessoas que têm dotes artísticos, como é o seu caso, de repente brota-lhes assim umas coisas maravilhosas, como é o caso dos buquês, e que não ficou por aí. Mas foi um acaso, não é? Foi um acaso, completamente um acaso. Eu não posso dizer que um dia sonhei que queria fazer joias ou buquês de noiva. Não. É uma pergunta muito difícil de eu responder. Surgiu por acaso, do nada, e hoje vejo-me a fazer estas peças e é com um agrado muito grande que vejo que as pessoas gostam bastante. Mas a realidade é que começou pelos buquês, depois o buquê pode ter uma tiara, então começaram a falar nas tiaras, começou a fazer tiaras também. Aí já uma joia diferente, não tem nada a ver com o buquê, mas pode completar, não é? Sim, eu comecei mesmo só com os buquês, que oferecia às pessoas amigas, entretanto tornou-se uma coisa mais séria e a partir daí o que é que as noivas começaram a pedir? As joias que estivessem de acordo com o buquê.
Foi assim que nasceram os brincos, não é? Exatamente, os brincos, as tiaras, os pentes de noiva, todas as peças que fazem com que a noiva completem o look da noiva. Pronto, e aí eu já tive. E as tiaras têm muito diferentes. Aqui, inclusivamente, até trouxe uma que me parece assim mais arrojada, mas que deve ter sido para uma produção de moda, provavelmente. Não é? Foi para uma... Não é que não fique bem na cabeça de uma noiva com um penteado exato e com tipo para aquela tiara. Sim, mas foi para uma produção, até porque eu normalmente patrocino muito as misses e alguns estilistas também, e acabo por sair um pouco fora do meu contexto e faço peças diferentes. Gosto bastante também. Aquela é diferente, não é? Aquela tem um ar assim mais antigo, grego, mais... Eu ia dizer romântico, mas não sei, mas talvez porque está ligado aos filmes que nós vemos, aos filmes de época. Mas uma tiara dá sempre um toque numa noiva. Uma pode ser pequenina, pode ser maior. Os brincos que eu vejo ali, alguns de filigrana também. Outros mais... já um pouco diferentes, já com uma aplicação diferente de pedras e um acabamento também diferente. Para a noiva que pode não gostar de filigrana portuguesa. A minha ideia é sempre conjugar. Sim. Como eu conjuguei a tiara e os brincos de safiras com a filigrana portuguesa. Que também trouxe aqui, não é? Também trouxe. Vou buscar um bocadinho a tradição do norte. Aquela tiara é muito daquela zona. Depois trouxe uma tiara de filigrana mais simples para noivas portuguesas, mas também para as noivas inglesas e irlandesas. Gostam muito das tiaras mais simples. Mas depois temos as noivas brasileiras que gostam de tiaras muito maiores, que adoram a filigrana portuguesa, mas que já gostam de muito brilho, a aplicação, como aquela tiara com as safiras. Pronto, a noiva brasileira identifica-se completamente. E os brincos também, tudo a condizer, é realmente muito bonito. E além disso, também se especializou em rosários, como este aqui, que este aqui é especial. Este é lindo. Bem, todos são lindos. É difícil de escolher um. Mas tem uma história este... Tem. Esse tem uma história. É um terço que eu gosto muito, porque fiz... Vou-lhe mexer para as pessoas verem. Fiz em homenagem à cidade de Setúbal. Como em todas as minhas peças, elas têm que ter uma história. Esse tem uma história muito enraizada. Tem uma flor, que é a flor que se encontra na Serra da Arrábida. Tem também uma medalhinha de Nossa Senhora do Cais, que é a padroeira dos pescadores da cidade. E tem umas pedras, que são os Pai Nossos, que são pedra da Arrábida, chamada Brecha da Arrábida, que existe uma pedreira... Aqui mais escuras, não é? Exatamente. Elas foram lapidadas uma a uma. E a flor é esta aqui, não é? Exato. E essas pedras nunca tinham sido lapidadas tão pequeninas, tiveram que ser uma a uma, porque a pedreira já não existe, já não se pode tirar a pedra de lá, é tipo um mármore, e achei que ficava muito interessante no próprio terço, porque ele tem um significado. E o crucifixo todo em filigrana aqui atrás, não é? Todo. Mas Alzada, quando fazes um rosário como este, por exemplo, que isto é está aqui uma peça de arte, ai meu Deus, não quero que ele caia, depois não tem pena de separar dele. Eu tinha. E sim, tenho, porque eu gosto de todas as peças, mas a minha satisfação é quando entrego a peça a alguém e ela fica a olhar com a lágrima no olho a dizer que superei as expectativas dela. E isso, para mim, é mais importante do que a pena que tenho de deixar a peça ir. E as noivinhas fazem aquele agrado, aquele carinho de depois mandar fotografias do casamento. Sim, é verdade. Mandam a fotografia e mandam também as lembranças que costumam oferecer aos convidados. É sempre o que eu recebo. Porque daquilo que eu li, nós já nos conhecemos, mas a coisa mais recente é um fio com uma medalhinha que se oferece, por exemplo, às madrinhas, ou não só. Também trouxe. É uma peça simples, mas muito bonita. Sim, porque também as noivas começaram a pedir algo diferente para poder oferecer às madrinhas e às mães, tanto do noivo como da noiva. E o que é que eu pensei? Pensei criar um fio que se usa no dia-a-dia, que é muito, muito prático. Sim. E que na parte de trás é gravado com o nome e com a data do casamento. E é uma peça que as mães ou as madrinhas podem usar o ano todo, que não há problema. Está ali a recordação daquele dia tão especial. Exatamente. E também vi ali nas coisas que trouxe parece uma pulseirinha, mas é também uma espécie de um rosário, não é? Fica lindo, também é um toque, mais um requinte. É uma dezena em pulseira que, quando as noivas não levam terço,
nem todas as noivas querem levar terço, podem levar essa pulseira de dezena ou podem oferecer às mães ou às madrinhas também uma pulseira, se não quiserem o fio. Mas é sempre estudado ao pormenor. Vai ser sempre um design único, uma peça única, e é isso que me dá entusiasmo, fazer sempre coisas diferentes. Vamos imaginar que estou aqui 3 noivinhas diferentes, de áreas diferentes do país, ou até estrangeiras, não interessa, e que entram em contato consigo. Primeira coisa, olá, Zada, o que é que diz? Na verdade, o que eu estou aqui a tentar é que dê um conselho às noivas, porque é uma peça muito difícil de decidir. Os buquês, sejam eles em flores, ou seja, neste caso ainda mais, tem que mandar fazer com muita antecedência, não é? Exatamente, tem que ser com muita antecedência. O que eu pergunto é quando é a data do casamento, Sim. É logo a primeira coisa, e depois é enviar-lhe realmente aquele formulário para elas poderem responder. E elas respondem de bom grado ou acham que a Zada está a ser um bocadinho escolher Não. a perguntar-lhes tudo sobre a vida delas? Respondem de bom grado. Porquê? Porque elas têm muito interesse em ter uma peça... Que seja delas mesmo. Exatamente. Muito personalizada, mas não pode ser. Que seja a história delas. Também já me aconteceu, há pouco tempo, fazer um buquê de 25 anos de casada. E o que é que foi feito? Foi adaptado uma parte do véu que a noiva tinha usado há 25 anos atrás e as pérolas do vestido também que foram criados, com essas peças foram criados um colar, uma pulseira e foi criado o buquê com os restos do vestido de há 25 anos atrás. Fico muito feliz de saber que cada vez está mais, vou dizer, na moda, não é? Mas cada vez é mais hábito e muitas vezes até pedido pelos filhos que as pessoas renovem os seus votos ou festejem os 10 anos, os 25 anos, o que for, de casamento para recordar aquela data feliz, acrescentando outra data feliz ao seu dia. E isso tem uma peça como a sua para marcar um momento melhor ainda. Mas não nos vamos esquecer dos conselhos às novinhas. Portanto, ligam para si, desde que se casem daqui a 6 meses? Sim, 6 meses, 5 meses, Sim. Por aí nós conseguimos. Depois de responderem a tudo aquilo, são começados a fazer os desenhos, Sim. Com os gostos, adequado àquilo que as noivinhas me responderam, e aí vão começar inúmeras reuniões. Sim. Para irmos adaptando os desenhos, desde o princípio até realmente a peça estar finalizada. A noiva vai sempre podendo adaptar ao gosto dela. Não tem acontecido muito, Sim. mas pode sempre ir... Aceitam as suas sugestões, não é? Sim, aceitam as sugestões. Depois, a noiva continua a ver os desenhos. A peça é começada a construir, vai acompanhando sempre também a construção, até que por volta de 80% da peça estar feita já não vê mais. Tem uma surpresa também, não é? Exatamente. Apesar de algumas quererem ver, mas não vão ver e só vão ver realmente no dia que forem buscar a peça. Mas não é no dia do casamento, é um bocadinho antes, não é? É sempre antes. Sempre antes. Emocionam-se elas? Emocionam-se e fazem-me emocionar a mim. Porque a maioria das vezes o que me dizem é que correspondeu ainda mais às expectativas que elas tinham ou aos desenhos, às fotos que tinham visto. Bem, portanto, recomenda vivamente que as pessoas guardem o mais possível de detalhes, de pormenores e de coisas que recordem aquele dia maravilhoso. Exatamente. E neste caso, uma joia. Exatamente. Bom, Zaida, vamos acabar da melhor maneira a brindar aos noivos, porque nós temos um patrocínio aqui no dia C, um patrocínio de um vinho que se chama Duas Danças, mais indicado, impossível. E convido-a a fazer um brinde aos noivos no geral, à beleza do dia do casamento, o que quiser. Exatamente, vamos aos brindar noivos. Aos noivos, com duas danças, prove para ver se não gostam. Seria a nossa primeira convidada. Não é tão bom este vinho? É bom. É ótimo. Portanto, o vinho é bom. E o que também é bom é lembrarem-se que têm que começar a preparar o vosso casamento com tempo. Como disse a Zada, 6 meses antes, ligam, preparam e vão ter o buquê das vossas vidas, onde conta tudo o que se passou até aquele dia maravilhoso que é o dia do casamento. Zada Piteira, ela está na Casamenteira, na plataforma, no distrito de Lisboa. Vão lá, procurem, vejam o que há, mas pensem que o vosso buquê vai ser personalizado, ou o rosário, ou a medalhinha que quiserem dar, vai ser personalizado, vai ser mesmo só o vosso. E vai ficar para toda a vida. Zada Piteira, não se esqueça, uma das minhas favoritas.